Olá, meus queridos, minhas queridas, como vão vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que estejam aproveitando muito todo o conteúdo que tem sido enviado para vocês diariamente. Eu espero que vocês tenham assistido os links que têm sido recomendado para vocês. E eu espero que vocês estejam aí tendo momentos de aprendizagem importante para cada um de vocês, certo? Então, hoje nós vamos iniciar aqui o conteúdo da polissemia, certo? Então, o que seria polissemia? A polissemia, ela representa a multiplicidade de significados de uma palavra. Olha lá, do grego polis significa muito, enquanto a palavra semia se refere ao significado da palavra. Então, o que a gente precisa observar? O termo polissêmico, ele pode apresentar diferentes significados de acordo com o contexto onde essa palavra vai ser utilizada. E aí, a gente vai compreender melhor isso aqui nesses exemplos que eu trouxe para vocês. Que é o seguinte. Peraí, só um instantinho. Que é o seguinte. Olha lá. A palavra do primeiro exemplo é a palavra letra, tá? E eu trouxe aqui 3 exemplos para mostrar para vocês como a mesma palavra é utilizada, mas de maneiras diferentes em diferentes contextos, certo? Vamos lá olhar? A letra da música do Chico Buarque é incrível. Quando eu falo a letra da música, nessa frase, eu estou me referindo a uma música, certo? A uma canção do Chico Buarque que é incrível. No exemplo 2, a letra daquele aluno é muito bonita. Aqui, a palavra letra, ela se refere à caligrafia, certo? Lá no nosso exemplo 3, a frase é: meu nome começa com a letra D. E aqui nessa última frase, o termo letra, a palavra letra, diz respeito a uma letra mesmo do alfabeto, certo? E aí, uma coisa que a gente precisa observar é o seguinte: aqui nesses 3 exemplos, apesar da palavra letra representar significados diferentes em cada uma das frases, em todos os casos, essa palavra ela vai se relacionar de alguma forma com a ideia de escrita, certo? Então, olha lá, a letra da música é escrita? Sim, a letra da música é escrita. Olha lá, a letra do menino, do aluno é muito bonita? Sim. A letra é escrita? A letra é escrita. A letra D, a letra do alfabeto, ela é escrita? Sim. Então, em todos os 3 casos, essa mesma palavra, ela se relaciona com a ideia de escrita, mesmo que tenha muitos significados, ok? Olha lá, vamos ver no segundo exemplo. Aqui a palavra é formigueiro, tá? No primeiro exemplo, a praia parecia um formigueiro no sábado. Então, aqui, a palavra formigueiro, ela quer dizer o seguinte, que a praia parecia que tinha uma multidão naquele dia, no sábado, certo? Então, muitas pessoas estavam na praia no sábado. Por isso, ela parecia um formigueiro, né? Tinha uma multidão na praia. Exemplo 2. O paciente queixou-se ao médico do formigueiro que sentia nas mãos. Nesse caso, a palavra formigueiro, ela diz respeito a uma sensação que esse paciente tem nas mãos, certo? Que pode ser uma coceira, pode ser uma sensação de dormência, né?
No terceiro exemplo, vamos ver. Foi todo picado logo depois de pisar num formigueiro. Então, aqui, no terceiro exemplo, a palavra formigueiro diz respeito às casinhas das formigas, certo? E aí, olha lá, todos se relacionam com a ideia de multidão, muitas formigas passando e dão a sensação de comichão, por exemplo, certo? A palavra é a mesma, formigueiro, ok? Ela é empregada em cada uma das frases de maneira diferenciada, certo? Vamos ver no terceiro exemplo. O terceiro exemplo traz a palavra boca, tá? Em diferentes contextos. Vamos ver? Olha lá, no primeiro exemplo, a boca da garrafa de cerveja está com ferrugem. Nesta frase, a palavra boca, ela indica a abertura do recipiente, certo? A boca da garrafa é a abertura do recipiente. No segundo exemplo, o seu João continua mandando bocas para a vizinha do primeiro D. Nesta frase, o sentido da palavra boca quer dizer sentido de provocação. Então, o seu João, lá do primeiro D, estava fazendo bocas para chamar a atenção, para provocar a vizinha. E lá no terceiro exemplo, a frase é: e que tal se você fechasse a boca? Nessa frase, a referência da palavra boca diz respeito a uma parte da boca, certo? Desculpem. Nessa frase, a palavra boca, ela diz respeito a uma parte do corpo que é a boca, tá? Todos os exemplos, no primeiro, no segundo e no terceiro exemplo, todas elas vão se relacionar de alguma forma com a função da boca, né? No sentido de falar, de utilizar a boca. Olha esse exemplo. Nesse exemplo, a gente vai ter como ponto de partida o ponto. Olha lá. Na primeira frase, estou no ponto de ônibus. Quando eu falo estou no ponto de ônibus, a palavra ponto, ela diz respeito ao local onde o ônibus, né, para. No segundo exemplo, empreguei o ponto final. Nessa palavra, empreguei o ponto final, quer dizer que eu fiz o uso do ponto final, que é esse pontinho mesmo que nós utilizamos ao final das frases. No terceiro exemplo, olha lá, recebi um ponto na testa. Então, machuquei a testa e precisei receber um ponto, certo? Na testa. No quarto exemplo, tirei um ponto em português. Aqui, nesse exemplo, o ponto diz respeito à nota, certo? A nota atribuída a um conteúdo, a uma disciplina, ok? Então, viram aí como a palavra ponto foi utilizada em diferentes contextos e como ela apresenta também diferentes significados? Vamos analisar aqui as figuras que eu trouxe para vocês darem uma olhada. Olha lá. Nesse quadrinho, o menininho diz para o Chico Bento: o meu pai tem 800 cabeças de gado. E aí o Chico Bento acha estranho. E o menino pergunta para ele: e o seu? Aí o Chico Bento se vira e vai indo embora dizendo: o meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Quer dizer, o entendimento que o Chico Bento teve foi diferente do entendimento que o coleguinha dele quis dizer para ele. O colega quis dizer que o pai tinha 800 cabeças de gado. Não a cabeça, somente a cabeça. Ele quis dizer a quantidade, né? Ele quis expressar a quantidade, o número de gados que o pai tinha.
Mas o Chico Bento entendeu que eram só as cabeças, né? E ele respondeu, então, o meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Não é só a cabeça, ele está inteirinho, certo? Olha essa. A moça está fazendo a pesquisa do censo e aí ela pergunta para a mãe com seus filhinhos. Ela pergunta, quantos acessam a rede? E aí a moça prontamente responde, nenhum, eles dormem no chão mesmo. Então, a compreensão que a moça teve, a moça que está cercada lá pelos filhinhos dela, a compreensão que ela teve sobre a palavra rede foi diferente do que a moça quis dizer sobre rede, tá? A senhora aí que está com um equipamento na mão, ela quis questionar quantos acessam a rede, então quantas crianças conseguiam acessar a internet, né? No caso, rede de internet, rede de dados relacionados à internet. E aí a mãe entendeu a rede em outro contexto, a rede essa que você coloca na parede e se balança e dorme, né? Então tá aí, mas uma palavra sendo utilizada e compreendida em diferentes contextos, ok? E de diferentes formas também, né? Olha esse exemplo. O garotinho estava passando e olhou lá uma placa grande que dizia: não trocamos roupas íntimas. Então, qual foi a interpretação que esse garotinho fez dessa placa? Ele interpretou que, como essa placa estava ali perto daquela moça, essa frase, de alguma maneira, dizia respeito ao comportamento dessa moça. E aí ele fala logo, porcona. Quando, na verdade, a placa quer dizer o seguinte, provavelmente essa moça está numa loja que vende lá roupas íntimas e já tem lá uma placa dizendo que, deixando as pessoas conscientes de que quando elas compram as roupas, depois elas não podem trocar as roupas íntimas, né? Então, fazer a troca por um número menor, por um número maior, ou trocar por uma outra cor, certo? Então, as lojas que vendem roupas íntimas não fazem trocas desse tipo de roupa. Então, a placa foi colocada no sentido de informar, né, os consumidores de que eles não faziam troca, e o garoto fez uma interpretação equivocada, né? Então, o garoto entendeu, não trocamos roupas íntimas, no sentido de que é a roupa mesmo, que a gente utiliza, né, diariamente, e ele relacionou a mensagem à vendedora da loja, quando, na verdade, aquela era uma mensagem de informação, né, para os consumidores. Nesse quadrinho, o Chico Bento cai lá e fica pendurado lá num pedaço de árvore e ele fala: acorda, Zé Lelé, rápido, acorda. Mas aí o Zé Lelé não viu o Chico Bento na situação que ele está, né? Ele só ouviu o Chico Bento dizer que era para ele jogar a corda. Mas quando ele ouviu e não olhou para o que estava acontecendo, a compreensão dele foi totalmente diferente. Então, ele entendeu que o Chico Bento estava dizendo para ele acordar, que ele estava dormindo, né? E aí o Zé Lelé, lá do outro lado, fala: para quê? Eu não estou dormindo. Então, ele não entendeu o que o Chico Bento quis dizer, porque ele não viu a situação em que o Chico Bento estava passando, né? Olha lá.
se ele tivesse visto que o Chico Bento estava ali pendurado, de repente ele teria feito a interpretação da palavra de uma maneira diferente, entendendo que o Chico Bento está precisando de uma ajuda, né? Então o que ele está me pedindo é uma corda e não para eu acordar, né? Então é isso. Agora, vamos falar um pouco da atividade proposta para hoje, certo? Vocês vão receber a atividade e lá tem um texto complementar, certo? Sempre que eu compreender que lá no livro nós não temos conceitos suficientes para compreender um conteúdo, eu vou procurar trazer um complemento para que vocês entendam a conceituação, as características que são importantes sobre esse conceito, certo? Então, eu fiz lá, eu coloquei lá o texto para que vocês leiam, ok? Lá tem explicações importantes sobre a polissemia e tem também alguns dos exemplos que a gente colocou aqui na apresentação dos slides. Uma observação importante é que você deve ler por quê? Nesse texto também tem informações que podem ser importantes para você responder o conteúdo lá das atividades que você vai precisar realizar, certo? Lá do livro. Aí, depois de imprimir essa tarefa, o que eu quero que vocês façam? Que vai lá no seu caderno, tá? De português, que faça lá o seu cabeçalho, como sempre, que faça o tema da aula, como nós fazemos de costume, coloque lá a polissemia, recorte esse quadro e cole ele logo abaixo, certo? Você não precisa, pode dobrar a folha no meio e colar, ou então dobrar em 4 para ficar um quadradinho, para a folha não ficar pegando na parte de fora do caderno, tá? Então, faz organizadinho, deixa bonitinho, tá? E agora a atividade proposta para hoje vai ser lá no livro do módulo 1. E aí, a minha sugestão é que vocês respondam as questões da página 59, 60 e 61. Lá na atividade, eu também mandei alguns links, certo? Para que você possa acessar alguns vídeos do YouTube, onde de repente você também pode aprender um pouco mais sobre esse assunto. Alguns links do Instagram, que falam sobre dicas de português, que de repente você pode ir lá dar uma olhada e aprender, tá? Aprender mais, ok? Então, é essa a minha proposição para vocês. Eu espero que vocês tenham aí bons momentos de estudos, ok? E a gente se vê logo, logo. Até mais!